Olá, tudo bem? Hoje então nós vamos falar sobre a questão de dar nome aos compostos orgânicos. E por isso então vamos estar estudando a questão referente das regras para nomear compostos orgânicos. E o objetivo da aula de hoje é bem simples. O objetivo é conhecer essas regras. Quais são os aspectos básicos para dar nome aos compostos orgânicos? Pois bem, então vamos para as primeiras noções do que chamamos de nomenclatura dentro da química orgânica, que é as regras necessárias para adequadamente dar nome a um composto orgânico. Então a primeira questão importante, que eu gostaria até que vocês já anotassem, né, como aspecto número 1 importante, é que os nomes dentro da química orgânica, respeitando as regras de nomenclatura, são compostos essencialmente por três partes. Essas três partes correspondem ao prefixo, que é o início do nome, a parte intermediária do nome e um sufixo, cada um trazendo informações importantes relativos àquele composto, que é a essência da nomenclatura, trazer o máximo de informações possíveis daquele composto. Então o prefixo ele vai dizer o número de carbonos presente. Por sua vez, a parte intermediária nos dá a informação do tipo de ligação existente. E o sufixo encontrado no final da palavra vai dizer a função orgânica. Então, guardem esses aspectos que são muito importantes para o entendimento da nomenclatura de compostos orgânicos. Eu preciso ter informações, e as informações são número de carbonos, tipos de ligações, simples, duplas ou triplas, e a função orgânica presente, que a gente já estudou durante o nosso curso. Então, esta é a estrutura dos nomes, né? E assim, então, nós temos, né, alguns nomes, né, especiais que a gente adota. O caso específico que se refere ao número de carbonos e corresponde à questão do prefixo, os nomes, né? As palavras que a gente usa para trazer esta informação são: quando eu tenho um carbono, eu costumo chamar de met. Quando eu tenho 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, ept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E assim pode seguir adiante, né? Existem até tabelas para fazer consultas a respeito disso. Além disso, então, né, da questão do prefixo que é adotado, e estas são as palavras, né, que devem ser, então, entendidas para compor o nome que traz a informação. Sempre repetindo, nomenclatura é trazer informações sintéticas do composto. Temos, né, a questão dos nomes referentes às ligações, né, que é o segundo conjunto pertencente ao nome que corresponde à parte intermediária. As ligações elas podem trazer como nomes a palavra an, quando é simples, en é n quando é dupla, e tripla in, né, que seria então, né, a forma então de se expressar e trazer essa informação. Se eu tenho apenas ligações simples, se eu tenho ligações duplas, ou se eu tenho também ligações triplas presentes no composto orgânico. Visto isto, então, né, temos aí a composição do prefixo e da parte intermediária, como foi mencionado no início deste slide. Gravem esses nomes, anote esses nomes, né, que depois a gente vai montar, né, compostos e dar nome aos compostos a partir dos seus nomes. E a terceira parte é o sufixo que dá nome à função orgânica. Daí nós temos então, né, para cada função orgânica, né, um tipo de sufixo. Ol para álcool, ona para acetona, al para aldeído, fenol, antiuso-hidroxi, éteres, né, átodo radical, ácidos carboxílicos, ácidos com final oico, éteres, né, termino ico, amina, ina, amida, ida e assim por diante. Então, basicamente, o que vocês têm que guardar inicialmente é que todo composto orgânico tem nome. O objetivo de dar nome aos compostos orgânicos é sintetizar o máximo de informações presentes
E que informações são essas? Né? Importante. Quais são as informações que estão contidas num composto orgânico que eu quero conhecer através dos nomes que são dados? O número de carbonos, que aparece sendo a primeira informação presente, tipos de ligações presentes, a segunda informação presente no nome e qual a função orgânica. Sendo que, para número de carbonos, nós temos, então, radicais, que a gente pode dizer, que são palavras que compõem palavras maiores, assim como também o número de ligações e assim também como a denominação dos grupos referentes às funções orgânicas. Bom, visto isso então, vamos ver compostos de ligações simples, como a questão dos alcanos. Alcanos são compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio com ligações simples. Aqui então nós temos um exemplo, que existe apenas um carbono, então eu uso o prefixo met e uso a questão N para dizer que só tem ligações simples, e O, que seria a questão da função orgânica hidrocarboneto. Aqui nós teríamos o exemplo do etano, que pode ser representado pela forma C2H6 ou uma forma aberta CH3CH3. Eu tenho aqui representado 2 carbonos, como a gente pode observar aqui. Consultando aquela tabela vista anteriormente, o prefixo diz número de carbonos, e eu tenho o radical et, que me diz que é 2. Eu tenho apenas ligações simples, então eu uso no intermediário da palavra o AN, que significa que é um composto apenas de ligações simples. E o final O vai me dizer que é apenas um hidrocarboneto, não um etanol, por exemplo, que já me diria que seria um álcool. Então as informações estão presentes. Eu sei quantos carbonos tem, que tipo de ligação que tem e qual a função orgânica que existe. Um outro exemplo, propano. Aí eu tenho aqui já 3 carbonos presentes, então o sufixo pro. Tenho aqui no intermediário o radical AN, que vai me dizer que são só ligações simples presentes aqui no composto, e o sufixo final O, dizendo que se trata apenas de um hidrocarboneto. E assim segue ao longo da formação das cadeias carbônicas. Isso para as funções mais simples, que são aquelas que só têm ligações simples. Bom, daí então nós temos, além das formas de representação, nós temos outros tipos de apresentação estereoespacial, estérica, dos compostos orgânicos. Eles podem ser, por exemplo, cíclicos. E quando é cíclico, eu utilizo o complemento de um prefixo ciclo, um prefixo extra, como, por exemplo, o ciclopropano, que tem a representação estrutural circular, assim como o ciclobutano e o ciclopentano, que a gente pode observar aqui. Vemos que não é uma cadeia aberta, é uma cadeia fechada, ela se fecha em si, formando algo cíclico. Quando isso acontece, as regras de nomenclatura são exatamente idênticas. Se é 3 carbonos, por exemplo, como eu consigo observar aqui, eu uso o prop. Se eu tenho só ligações simples, eu vou usar o intermédio N. E se é apenas hidrocarboneto, eu utilizo, então, a questão do apenas O, para dizer que é um hidrocarboneto. E para dizer que a sua configuração estereoespacial é diferente de uma cadeia aberta, eu uso, então, mais um prefixo adicional, que é o ciclo, para dizer que sua forma é cíclica, fechada em si. Então, esta é uma outra forma de se apresentarem na natureza os compostos orgânicos, e aí uma informação importante, que está inclusive citada com esse adicional prefixo, ou como alguns dizem, pré-prefixo, assim pode ser mencionado também. Bom, daí nós temos aqueles que têm no seu nome o intermediário N, que significa que passo a ter ligações duplas presentes.
Lembrando, regra número 1 da nomenclatura, maior número de informações possíveis. Então, eu tenho que dizer agora que tem ligações duplas. Então, eu tenho, novamente aqui analisando, 2 carbonos, eu uso o prefixo at. Não há necessidade de um pré-prefixo ou de um prefixo adicional, porque a cadeia é aberta e eu não preciso ficar dizendo isso, né? Se é cíclico, eu falo. Se não é, deixo como está. E eu tenho aqui apenas carbono e hidrogênio, é uma função hidrocarboneto, então eu uso apenas o O aqui no final. E aqui que está a diferença. Por ter ligações duplas, né, o intermediário passa a ter agora, então, né, esta forma diferenciada, então, de representação, que é essa parte N, né? Que significa, então, que eu tenho duplas ligações, né? E assim, né, vai se repetindo, né, seguindo a mesma regra, mudando, basicamente, né, o número de carbonos presentes, né? E assim se segue até situações onde eu vou precisar dizer aonde que se encontra a ligação dupla, porque eu posso ter situações, como aqui mencionado, onde está sendo circulado agora em amarelo, sendo marcado aqui em amarelo, situações onde eu vou ter, né, o composto que teoricamente teria o mesmo nome, que tem o mesmo número de carbonos, que tem a mesma tipos de ligações presentes, ligações duplas, mas se eu observar aqui, né, a posição das ligações duplas são diferentes, né? E aqui entra uma regra especial, que é, né, a regra número 2, que eu gostaria que vocês anotassem. As informações têm que conter o menor número. Então, tudo que eu ver diferente e precisar numerar, eu tenho que dar menor número para a informação que eu quero passar. Isso é importante por quê? Porque eu vou precisar dizer aonde que se encontram ligações duplas aqui nesses compostos, que não são no mesmo local, né? Eu tenho uma ligação dupla em uma posição e aqui em outra posição. Então eu preciso numerar e dizer aonde está. Mas como é que eu vou começar a numeração? Eu podia começar, né, da esquerda para a direita, como é o convencional, ou simplesmente podia numerar o contrário aqui, né? Seguindo a regra que eu falei, número 2, as informações têm que ter o menor número possível. Eu tenho que dar o menor número possível para a ligação dupla. Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar a minha contagem aqui. Porque a ligação dupla vai receber o número 1. O carbono 1 e 2 estão fazendo ligações. E assim eu continuo com a 3, com a 4 e com a 5. Se eu começasse a numerar desse carbono no sentido direita e esquerda, as ligações duplas receberiam o maior número. Aqui embaixo a mesma coisa. Posso colocar 1, 2, aí o carbono de ligação dupla com o menor número seria o 2, ou poderia começar pela direita e esquerda. 1, 2, receberia o número 3. Aqui, coincidentemente, né, as numerações seguem o mesmo padrão, esquerda para direita. Mas não é o padrão em si, esquerda para direita. Qual é o padrão? Informações tem que ter o menor número possível. Então eu consigo agora diferenciar um do outro, né? Agora eu consigo dar nomes diferentes, né, para esses compostos, né? Porque aqui eu passo a chamar um penteno e aqui eu posso chamar 2 pentenos, né? Então você tem ligações do qual o menor número é atribuído, né, à informação que eu quero passar. E são compostos diferentes, não são compostos idênticos, né? Então eu tenho que estar atento também a esta situação. Então, regra número 2, as informações extras que aparecem têm que receber o menor número quando eu tenho compostos semelhantes, né? São semelhantes, mas não são iguais, né? E assim segue a regra para todos. Quando se trata de uma questão cíclica, né, a questão é basicamente igual. A questão é usar o prefixo adicional, usar o prefixo convencional com o número de carbonos e estar atento, né, para esta questão, né, do intermediário, né, como a ligação dupla N. Se fosse ligação tripla, IN, propino, né, e assim por diante, né. Então também as regras aqui seguem um certo padrão, com coisas diferentes, né. Então, né, aquela questão que eu comentei com vocês das duplas ligações, esse slide aqui só para reforçar isso, né. Então eu posso ter compostos com o mesmo número de carbonos, mas com posições diferentes
relativo à posição da dupla. E eu tenho que informar isso. E como é que eu vou dar números, né? Lembrando, números têm que corresponder, né, à informação com seu menor número. Se eu pegar esse primeiro composto aqui, né, seguindo a regra, eu vou começar a numerar aqui. 1, 2, 3 e 4. O carbono da informação que eu quero passar, né, a informação está aqui. Né, é o menor número possível para dizer onde está a ligação dupla. Logo, ele vira um buteno. But 4, eno tem dupla ligação, no é um hidrocarboneto, e o 1 que aparece no início significa a posição da ligação dupla. No composto de baixo, se eu começar a numerar da mesma forma aqui de cima, vai dar errado. Por quê? Porque os compostos têm que ter, né, as informações do composto têm que ter o menor número possível. Então, eu não posso começar a numerar daqui 1, 2, 3 e dar 3 para essa ligação dupla. Por quê? Porque se eu começar a numerar deste lado aqui, né, eu consigo dar o menor número possível para a informação extra que é a dupla ligação. Então, não posso começar sempre da esquerda para a direita. Não é uma convenção igual a gente escreve da esquerda para a direita. Eu tenho que procurar aonde está a informação extra, dupla ligação, e dar o menor número para ela. Logo, o que a gente observa? É o mesmo composto, né? Só que ele está numa forma diferente. Às vezes, isso cai na prova, o aluno acha que é pegadinha, mas não. Lembrem-se disso, né? A informação dada tem que ter o menor número possível. Isso que me orienta na hora de colocar número. E aqui embaixo, né, aí sim vira 2. Né? Tanto faz aqui no caso eu numerar da esquerda para a direita, ou direita para a esquerda, né, sempre vai receber o número 2. Né? Então fiquem atentos a isto, né, que é uma regra bem importante. Então, né, seguimos então as demais regras, né, no caso então dos alcenos, né, o sufixo eno é importante, né? Dá então, né, as várias formas, né, de colocar nome, as informações, né? Então, se tem mais de uma ligação dupla, por exemplo, né? Se eu tenho mais de uma ligação dupla presente, eu vou observar isso aqui, né? Eu tenho uma ligação dupla aqui e tenho uma ligação dupla aqui. Né? Poderia ser um composto aberto? Poderia. Nesse aqui também, como acontece aqui, né? O composto é aberto. Eu tenho duas ligações. E eu tenho que dizer exatamente onde se encontra cada uma. Né? Então, aqui eu tenho uma ligação dupla e uma ligação dupla. Como que eu vou fazer? Seguir a regra da informação menor número. Eu começo, então, daqui 1 e já dou, né, de cara com carbono ligação dupla. Então, não posso numerar daqui, porque aqui o menor número seria 2. Essa não é a realidade. O carbono com informação não é 2. Né? Eu consigo fazer com que ele seja numerado como 1. E daí, então, eu tenho que dizer, né, aonde estão os compostos. Né? Nesse caso aqui, pent é o sufixo principal, né? Então, eu tenho um sufixo principal, desculpa, o prefixo principal, pent, significa 5, né? En, que vai significar que tem duplas ligações. Agora eu tenho uma outra informação, eu vou dizer que tenho duas, daí que eu uso esses radicais aqui no intermediário da palavra. Então, eu tenho 5 carbonos, duas ligações duplas de uma função que é hidrocarboneto. Se tivesse 3 ligações duplas, trieno, tetraeno, 4 e assim por diante. Então, aqui também uma dica importante para as nomenclaturas, né? Então, quando é composto aromático, né, geralmente já tem nomes consagrados, benzeno, quando é apenas o composto aromático, o tolueno, quando eu tenho um metil ligado, né, e assim por diante. E temos os alcinos. Né? Os alcinos, por sua vez, são aqueles que têm tripla ligação. As regras são as mesmas. Tá? Não ficarei repetindo aqui, porque segue a mesma regra de nomenclatura, de indicação de quantas ligações triplas tem, a regra de dar o menor número para as informações existentes, e assim por diante. Né? Então, se você entendeu, né, os alcenos, né, os alcinos vão simplesmente, né, seguir, né, a mesma regra, né, e as mesmas normas para dar os nomes. Bom, daí então temos os radicais dos hidrocarbonetos. Nem todos os compostos orgânicos, né, eles são, né, uma linha contínua, né? Eles têm ramificações. Essas ramificações eu dou o nome de radicais, né?
e eles recebem um sufixo à parte, que é o sufixo il, né? Quando é um carbono, metil. Quando é 2, etil. Quando é 3, propil ou N-propil, né? Dependendo de como ele vai se apresentar, né? Se é 4, butil ou N-butil, e assim por diante, né? Então eu tenho, né, esses radicais que são, né, partes ramificadas de uma cadeia carbônica, né? Então vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Eu posso usar o pré-prefixo N para dizer que é um N-propil, que é uma cadeia reta, né? Eu posso também usar o N-butil, também uma cadeia reta. O sec-butil é quando eu começo a ter variações e ramificações já na cadeia existente, né? Como aqui a gente pode ver no ter-butil, por exemplo, né? Onde o radical é esse todo aqui, né? Que está ligado, né, a uma hipotética cadeia carbônica, que eu vou assinalar aqui em vermelho, né? E eu tenho esse radical aqui, né? Como ele está nessa configuração de um carbono terciário ligado, eu explico, eu digo que é um ter-butil, são 4 carbonos, sendo que o carbono ligado à cadeia é um carbono terciário, que tem 3 carbonos ligados a ele. E assim por diante, né? Então nós temos aí, né, várias formas, né, de estar representando isso, né? Então, para a gente fazer a nomenclatura da IUPAC, então, né, quais são as regras, considerando, né, essas informações iniciais sobre a questão de como dar nome aos compostos orgânicos? Bom, então, primeiramente, eu tenho que determinar a cadeia principal. Por quê? Porque nem todos os compostos orgânicos são compostos lineares, como eu desenhei aqui. Eles geralmente são compostos que têm suas ramificações e eu preciso eleger aquela que é a cadeia principal. Regra número 3 para dar nomes. Como eu determino uma cadeia principal? Eu falei inicialmente que é necessário ter o maior número de informações possíveis. Então, quem é a cadeia principal, gente? A cadeia principal vai ser aquela que tiver o maior número de informações existentes nela. Não é que tem mais carbono, não é a retinha, não é isso. É aquela que tem o maior número de ligações, de informações. A começar por ligações duplas e triplas e funções orgânicas também, né? Em seguida, a que tem o maior número de carbonos. Então, não é somente número de carbonos, é o número de carbonos mais as informações que eu preciso. Muita gente só pega o número de carbono e deixa um monte de informação para trás. Isso está errado. Aqui tem a cadeia mais ramificada, porque eu tenho mais informações, quando eu tenho mais ramificações. Aqui tem radicais menos complexos, né? E a necessidade de conseguir numerar estas cadeias, né? Então, preciso dar números para identificar. Então, as ligações recebem o menor número possível. Acabei de falar isso em alguns slides anteriores. As ramificações recebem o menor número possível, vem em segundo plano, por isso que foi apresentado naquela ordem, né? E numera o composto citando os radicais ramificados em ordem crescente de complexibilidade, precedidos separados por hífen no número onde se encontram, finalizando com acréscimo nome correspondente à cadeia principal, e se existente, a localização de ligações duplas ou triplas. Então esta é a forma de dar os nomes, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, o exemplo A. O exemplo A, eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Só que aí eu preciso saber, né, qual é a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela que tenha maior número de carbonos com o maior número de informações possíveis. Esse composto aqui ele é bem simples, ele não tem lá muitas informações, né? Isso, de uma certa forma, já nos ajuda. Então, qual será a cadeia principal? Eu posso começar aqui contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso começar aqui contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui não daria. 1, 2, 3, 4, 5 também não daria.
A cadeia principal acaba sendo esta realmente em verde. Se eu tentasse incluir esse carbono que está aqui sozinho, na cadeia principal eu teria menos carbonos. Número de informações está equivalente, né? Eu preciso agora numerar a cadeia. Lembrando, as informações têm que ter o menor número possível. Então, por onde eu começo a numerar esta cadeia carbônica? Se eu começar daqui, eu tenho 1, 2, 3 para esse carbono, 4 para esse carbono, 5 para esse, 6 para esse, 7 para esse e 8 para esse. Se eu numerar ao contrário, 1, 2, 3, 4, ele receberia o número 5. Então, a forma correta de numerar seria essa, porque este composto aqui, que não faz parte da cadeia principal, recebe o menor número. Podem fazer a conta. Comecem a contar desse lado de cá para vocês verem e vejam quanto que vai dar o carbono ligado a esse número aqui. Aqui eu tenho um carbono, né? Se é um carbono, sempre vai ser match. A cadeia principal tem 8 carbonos, né? Se é 8, é oct, né? Vamos então para as regras, né? Existe necessidade de um prefixo adicional? Não, é uma cadeia aberta. Ok. Prefixo clássico exigido. Número de carbonos. Oct. Aqui embaixo está até, inclusive, o nome correspondente, né? Então, eu tenho oct, né? Tem ligações duplas? Não. É um hidrocarboneto de ligações simples. N. Tem alguma função orgânica, carbonila, alguma coisa do tipo? Não. Então, é um hidrocarboneto. Daí eu preciso dar mais informações agora. Tem coisas ligadas à cadeia principal? Tem. Tenho aqui um metil, um met, um carbono ligado. Se é radical, eu uso o sufixo il. Então, eu passo a ter aqui o quê? Né? Eu tenho, então, um metil ligado à cadeia principal. E qual posição que ele está? Considerando o menor número possível, ele está na posição 4. Né? Então, aqui é a forma onde a gente dá nome a este composto. Então, eu fiz todos os passos necessários, né, para dar este nome ao composto. Vamos pegar este composto aqui agora, né? Vamos contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 carbonos. Daí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. 10 carbonos, na verdade, né? Tem um erro aqui. Pulei esse carbono aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. É ramificado? É. Eu tenho ramificações. Como que eu vou determinar a ramificação? Para determinar a ramificação, eu tenho que pegar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos existentes. Eu poderia determinar, então, a cadeia principal desta forma aqui, deixando isso aqui como radical? Não, eu cometo erros aqui. Que erros? Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos apenas, né, que talvez possa ter mais, e vou deixar de fora da cadeia principal o quê? Uma informação que não pode ficar de fora, que é justamente a presença de ligações duplas. Então, está errado esse tipo de contagem. Então, eu apago. Já estou ciente, então, que eu tenho que ter maior número de carbonos e presença, né, de radicais. Presença de maior número de informações. Então, eu posso, né, fazer, então, desta maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obrigatoriamente tem que ter maior número de informações. Tenho, pego a dupla e pego aqui o último carbono. Eu passei a ter aqui, então, uma cadeia com 1, deixa eu mudar de cor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. E eu tenho uma ligação dupla presente e tenho um radical também presente. Eu tenho que passar essas informações, né? Pois bem, essas informações têm que ter o menor número possível. Então, a numeração tem que começar de onde?
de forma que eu dê o menor número possível para esses compostos. Não vou começar daqui, obviamente, que o número vai ser alto para cá. Então, começo aqui. 1, 2 para esse carbono, 3 para esse carbono, 4 para esse carbono, 5 para esse carbono, 6 para esse, 7 para esse, 8 para esse e 9 para esse. Vamos lá, então. Eu tenho 9 carbonos. Prefixo normal clássico, non. Eu tenho, na cadeia principal, duplas ligações? Tenho, né? Então, eu tenho que ter também essa informação. Então, não uso vou usar o AND para dizer que tenho ligações duplas, né? Tem outra função orgânica aqui? Não, só hidrocarboneto. Então, eu encerro com apenas o sufixo O. Eu tenho um noneno. Ok. Tem informação faltando? Tem. Eu tenho que dizer aonde está o radical. Onde está o radical? O radical está no carbono 3. É apenas um metil. Então, como foi colocado aqui, eu posso colocar essa informação no começo. Metil. E vou dizer a posição dele. 3. 3 metil. Se fosse 2, seria etil. Se fosse 3, propil, mas é apenas 1. 3 metil. E eu tenho que dizer aonde está a ligação dupla. Ligação dupla, posso colocar no final aqui 2. Então eu sei que é um 3-metil noneno 2. O metil está na posição 3 e a ligação dupla no carbono 2, posição 2. Então é assim, né, que a gente então determina a nomenclatura, né? Aqui um exemplo envolvendo 3 ligações, segue o mesmo raciocínio existente, né? E não há muitos mistérios com relação a isso. Aqui já temos um outro tipo, né? Uma outra situação envolvendo, né, cadeias que precisam dar nome. Aí com várias ramificações. Então, o principal que a gente viu inicialmente é o quê? Eu tenho que pegar o maior número de carbonos. Então, numa olhada rápida, eu posso fazer isso aqui. Posso vir até aqui e pegar aqui. Não tem informações de dupla, nem funções orgânicas, ok. Daí eu peguei aqui e tem 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Se eu pegasse aqui 1, 2, 3, 4, poderia também fazer dessa forma aqui. Por que não? Né? 1, 2, 3, 4. Não, não daria. Seria 4. Né? Então, preciso ficar atento a todos esses detalhes. Tenho que investigar. Daí, eu poderia pegar esse aqui, então. Né? E formar 5. Daria na mesma, né? Porque seria semelhante, praticamente. Né? Seria só uma forma diferente de representar. Então, não traria muitas diferenças. Né? Eu poderia pegar 1, 2, 3, 4. Não, de toda forma, né, saía 5 carbonos, daria na mesma. Ok. Então, eu tenho a cadeia principal. Minha cadeia principal, então, tem 5 carbonos. Né? Se eu consultar a tabela no início, 5 corresponde aos prefixos pentes. Então, eu tenho 5. É só ligações simples? Apenas ligações simples. Então, eu vou usar agora o sufixo "an", para dizer que só tenho ligações simples. Tem funções orgânicas diferentes do hidrocarboneto? Não. Então, coloco apenas "o". Então, é um pentano, como está aqui. Está aí tudo bem. Agora, eu tenho que dizer, né, a posição dos radicais. O radical tem que receber o menor número possível. Vamos contar da direita para a esquerda. Vou colocar 1 para esse, 2 para esse, 3 para esse, 4 para esse e 5 para esse. Vamos agora numerar ao contrário para ver se tem diferença. 1 para esse, 2 para esse, 3 para esse, 4 para esse e 5 para esse. Deu diferença, né? Aqui o carbono com menor informação é 3, aqui é 2. Então, eu vou usar esta sequência aqui. Então, de cima está descartada. Não vou utilizar. Tá, então, dá os nomes, né? Então, eu tenho aqui presente, né, um metil,
e aqui também um metil, porém tem outro metil aqui. Daí é só dizer, né, que eu tenho um metil na posição 2, 3, na posição 3 um metil, na posição 3 também tem mais um metil, e se eu tenho 3 metis, eu vou usar agora, então, né, uma outra forma de expressar, que é o trimetilpentano. Significa que eu tenho um pentano, opa, faltou o T aqui, como eu vi inicialmente, mas ele tem mais informações. Ele tem 3 metis nas posições 2 e 2 metis, né, desses 3 estão na posição 3. Né? Então segue aí também a regra para a nomenclatura. Né? E daí segue, né, todas as formas, né, de a gente dar nome a isso, seguindo todas essas regras existentes. Né? Bom, daí então vou deixar agora com vocês os exercícios e depois um vídeo gabarito para vocês conferirem as respostas. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Ok? Forte abraço e até quando tiverem dúvidas.